Olá! Vídeo passado eu falei sobre vergonha e o vídeo de hoje é sobre erro. Erro tem a ver com um pouco de vergonha, com um pouco de culpa, com um pouco de, às vezes, raiva de si mesmo, né? Enfim, acaba sendo meio que uma sequência, uma continuidade do outro vídeo. E se você não assistiu, acabando esse, vai lá, clica no nome do canal, tem lá uma abinha chamada vídeos, clica, vai aparecer tudo em ordem conforme foi sendo publicado. E erro? Quem é que nunca errou? Quem levantar a mão aí e falar, não, eu nunca errei, falar, não, você está pouco observador da sua própria vida. Porque a gente dá a mancada. São pequenas mancadas, às vezes maiores. Às vezes você chega num restaurante, numa lanchonete, quer provar um prato novo que está ali, parece bacana, e você erra. Não cai no teu agrado. Tem nada a ver com o que você imaginou. Para você aquilo desce horrível. Às vezes o erro é maiorzinho, às vezes você induz a outra pessoa a comer aquele prato, não, você de alguma forma insiste, você acha que está fazendo bem para ela, mas tem amendoim no prato e ela é alérgica, ela sente muito mal, passa muito mal com aquilo, foi um erro, não foi intencional, tinha até uma intenção boa. Então, você percebe que tem vários tipos de erro, várias formas, e é sobre isso que eu quero falar. Quero pensar alto aqui junto com você para a gente reavaliar os nossos erros, o que a gente tem feito com eles, como é que a gente elabora esses erros. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar disso, de psicologia, de comportamento e te apresentar o psicólogo como uma figura que trabalha essas questões, que às vezes a gente está com muita dificuldade de conseguir elaborar, de conseguir entender alguma coisa e conseguir se situar de novo na vida diante de alguma coisa que aconteceu e sozinho a gente não consegue. O psicólogo, através da psicoterapia, é o profissional que pode te ajudar nessa situação. Eu mesma não atendo, mas eu apresento meu site, tem uma equipe bacana, o link para o site está aqui, ou pelo WhatsApp você pode pegar as informações também. Não esquecendo, deixa o seu like. Se você gosta de um canal, deixar o like, se inscrever, é uma forma de você dar apoio, de você falar, olha, esse canal é legal, quero que outras pessoas assistam, quero que seja divulgado para muita gente. E aí você pode usar também a opção de compartilhar para aquela pessoa que você percebe que vai ser legal ela ouvir o tema desse vídeo. Então vamos falar de erro. Eu anotei algumas frases que eu vi publicada por aí com relação a erro, que tem muito pra gente pensar a respeito. Uma delas é a seguinte, que fala assim, assuma seus erros com a mesma coragem que você teve para cometer. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem erro que a gente entra com coragem mesmo. Vou fazer isso, dê o que der, vou lá. E às vezes dá errado. Só que às vezes o erro acontece meio que sem querer, meio que você não estava nem percebendo, tem coragem nenhuma envolvida. Mas quando eu tenho coragem, assumir o erro de falar, não, olha, aconteceu, é isso que eu tenho que encarar. Minha realidade é essa. É um crescimento, é uma possibilidade, uma oportunidade que você tem de você se sentir bem com você mesmo, de se sentir um ser humano, né, superior aí nesse sentido de que não, vou tentar tudo que eu puder para contornar os danos desse erro aqui que foi cometido por mim. E também tem outra frase que eu achei, essa eu achei maravilhosa, que ela fala que todos cometemos erros. O que fazemos com ele é que define quem somos. Você não pode dizer que você é uma má pessoa porque você cometeu um erro, a não ser que tenha cometido com intenção. Eu quero causar um mal àquela pessoa. Aí é uma questão de caráter. Mas se é aquele erro que você cometeu e depois você larga para lá, você não quer saber das sequelas, você não se interessa em ajudar a pessoa que foi prejudicada, você não interessa de você mesmo se reerguer, isso define quem você é e fala muito. Então vamos falar aqui hoje sobre como lidar com seus erros. Importante também a gente saber que erros não acontecem só com pessoas ruins, né? Isso que eu acabei de falar agora. Não significa que a pessoa que cometeu o erro necessariamente seja uma pessoa ruim, seja uma pessoa má. Significa que ela é humana e que de vez em quando a coisa não dá certo. Entender isso já ajuda muito a pessoa a se situar no mundo com relação às coisas que podem dar errado. Porque não dá para você acordar de manhã
com a expectativa, com o plano de não dar nada errado naquele dia? Você não sabe, né? Alguma coisa pode dar errado. O que importa é como você vai lidar com isso. Isso é fundamental. E isso, identificar que teve um erro, reconhecer que você deu mancada em alguma coisa, significa que você cresceu. Ao reconhecer, ao observar, você está se mostrando para você mesmo que você se desenvolveu e você aprendeu alguma coisa. E a vida é aprendizado. A gente vai andando na vida e vai acumulando aprendizagens e é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente ser uma pessoa melhor construída, não vou falar nem uma pessoa boa, ser uma melhor pessoa construída a cada dia. Eu acho que se você tiver essa percepção a seu respeito, você consegue ficar muito mais satisfeito com você mesmo, independente de alguma coisa de vez em quando dar errado. Você vai saber que alguma coisa vai dar errado, você não sabe o que, você não sabe de onde, mas você sabe como você vai conseguir lidar com isso. Percebe a diferença? Então vamos entender as várias formas de erro, né? Porque tem pessoas que erram sem saber que a coisa vai dar errada e tem pessoas que erram já sabendo, vai dar errado, vai dar mancada isso aqui, e ainda assim a pessoa prossegue, né? Ela continua fazendo um negócio que ela já sabe que vai dar errado. Por quê? Vamos entender as várias formas de erro. Tem aquela ação que tem um resultado bem diferente daquilo que a pessoa deseja, mas não causa um grande problema, né? Foi um erro porque não era o planejado, mas não teve grande dano material, grande dano emocional, ninguém saiu prejudicado, apenas a pessoa deixou de ganhar ou perdeu tempo, não deixa de ser um erro, mas é um erro menor, digamos assim, sem grandes consequências. Tem aquela ação que resulta, sim, em prejuízos materiais ou em prejuízos emocionais, mas só para você, né? Você que se enganou, você que se magoou, você que perdeu tempo, você que perdeu às vezes o seu dinheiro, você se desgastou, só você está envolvido nessa história. Eu acho um erro menos pior, digamos assim, porque a quantidade de pessoas envolvidas ali se limita a você, e você é o responsável por aquilo, fica até mais fácil de você, talvez, né? Mas pode ficar mais fácil de você se reerguer daquilo, porque não vai ter dedos te acusando, porque não tem outras pessoas com dor também para te cobrar do que aconteceu. Mas tem sim ações, decisões que causam prejuízo material ou emocional também para outras pessoas. Aí é mais complicado, porque a dor está multiplicada. Você olhar para outra pessoa que saiu prejudicada de alguma coisa que você fez, que você decidiu de alguma forma fazer, deveria ser mais dolorido, né? Porque entra a sua empatia, entra a sua humanidade nessa história. E assim a gente pode ver que tem erro que acontece sem previsão, sem você perceber que vai dar um erro, sem intenção nenhuma, você não quer prejudicar ninguém, mas por pura deficiência de cálculo, você não conseguiu calcular e perceber que ia dar aquilo, ou por pura incapacidade de fazer esse cálculo, você não tinha conhecimento suficiente, ou não tinha possibilidade nenhuma de fazer a previsão. Às vezes a melhor pessoa, a pessoa mais inteligente, a pessoa com mais repertório de vida e tudo mais, também não conseguiria fazer essa previsão. Acontece. É bom a gente entender e identificar quais são essas situações. Agora, existem erros onde o dano poderia ser previsto. A pessoa estava prevendo, ela sabia, mas ainda assim ela persistiu, ou por ingenuidade, ou por achar de que não, tentar dizendo aqui que vai dar errado, mas eu vou na chance de dar certo, vou continuar insistindo. Ou por ingenuidade, ou por não se incomodar com o dano, porque eu vou ter um benefício também, né? Vai acontecer um grande problema aqui. Por exemplo, eu vou para a festa hoje à noite, mas eu tenho que estudar para a prova de amanhã. Ah, eu não quero nem saber da prova. Ele sabe, está sabendo que vai ser prejudicado na prova, mas ainda assim ele erra, porque vai ter um benefício da alegria da festa, de desfrutar essa festa. Foi uma opção, né? São os erros com opção, a pessoa onde ela considera ali conscientemente
o prejuízo que ela vai ter, o dano, o mal que ela vai causar. Porque, ou quando a pessoa pega o carro e sai num excesso de velocidades, ela está consciente, mas ela assume o risco da diversão, né? De estar fazendo isso. Ou quando a pessoa se envolve num relacionamento que todo mundo já falou para ela de que não vai dar certo, senão a gente conhece essa pessoa, ela costuma agir assim, assado. A pessoa fala, nossa, mas eu estou tão feliz agora, eu quero viver essa emoção agora, mesmo que depois dê errado. Então tem os riscos que são assumidos aí na história. Erros que são comuns, como é que a pessoa costuma errar? Quando ela conta com um resultado que está apenas se insinuando, tem muita certeza de que a coisa vai dar certo. E ela não busca mais informação, ela se joga, ela vai na ignorância, nesse sentido de ignorar mais informações, de às vezes de optar por ignorar essas informações, por comodismo, por não querer ter o trabalho, e aí no final a coisa dá errado. Ou por confiar nas outras pessoas, tem muito erro que você está achando que a outra pessoa vai ser boa sempre. E boa em vários aspectos, ou em boa, né, de boa índole, ou em boa na capacidade dela, você confia na capacidade da pessoa. Aí depois você descobre que não, a pessoa não tinha não, a pessoa tinha, né, boa vontade, a pessoa tinha ali um ânimo, uma motivação, mas não tinha condição. E aí você se deu mal nessa história também, você errou nesse cálculo. Ou então um desejo cego de conseguir alguma coisa e a pessoa não mede risco. Ela quer chegar naquele objetivo e ela vai estrambelhada e vai atropelando uma série de coisas que vão dando errado, vão causando prejuízo. E tem os erros depois do erro, né, que eu acho que é a parte principal, mais delicada para a pessoa pensar e avaliar, porque o primeiro erro, ok, mas aí errar em cima do erro. E como é que as pessoas fazem isso? Ela justifica o que não deu certo, ela arruma desculpa, ela culpa outra pessoa, ai, não deu certo porque a outra pessoa entrou, porque foi outra pessoa que me deu conselho, mandou eu fazer. E ela fica só em cima de ficar justificando do porquê que deu errado e não vai atrás de uma solução, não vai atrás de amenizar o dano, não vai atrás de, né, fica ali naquela história. Ou então quando ela diminui a outra pessoa para se sentir melhor, ela fala, eu errei, ó, mas tem gente que erra mais do que eu. Ah, tem gente bem pior nessa história. Nossa, aconteceu ruim comigo, mas muito pior aconteceu com os outros. Que isso alivia? Na comparação você se sente melhor, mas o problema continua do mesmo tamanho com você. Ou então se acomodar com essa ideia de acontece com todo mundo. Tá, acontece com todo mundo. Foi que eu comecei o vídeo falando. Quem é humano erra. Se você nasceu, se você está na vida, se você levantou da cama, tá arriscado a botar o pé errado no chinelo, escorregar e cair no chão e se machucar. Não deixa de ser um erro. Errou o cálculo, errou, tá, acontece coisas o dia inteiro. Mas você se acomodar com essa ideia para não fazer nada, para não crescer, para não aprender, para não mudar nada, aí é bem pior. Então pensa nisso, pensa em você, no que você pode fazer de melhor para você, considerando os erros que aconteceram e que você não pôde evitar, porque às vezes os próximos você consegue evitar. Sozinho tá difícil? Pensa num psicólogo para te acompanhar nessa jornada. E obrigada por me ouvir.